Shabbat Shalom, queridos irmãos, mais uma vez vamos estudar a nossa porção de hoje, Parashá Ha'azinu, está em Deuteronômio 32, todo o capítulo 32 de Deuteronômio. Abre, por favor, Devarim, Deuteronômio, capítulo 32. Ha'azinu significa ouçam. Mais uma vez somos instados a ouvir. Agora, esse ouvir, mais uma vez, gente, ele tem conotação de obedecer. Quando nós nos preparamos para ouvir a voz do Eterno, é óbvio que não é só ouvir, não é entrar no ouvido e aquilo ficar conosco. É para ouvir e colocar em prática. Então, Parashá de número 53, Parashá Ha'azinu, ouçam. Capítulo 32 de Devarim, Deuteronômio. Começa assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Como assim? Os céus inclinaram os ouvidos? Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Nós sabemos, estudamos na Parashá passada, que o Eterno, por várias vezes, ele coloca céu e terra como testemunhas daquilo que ele fez com Israel, daquilo que ele pretende fazer com toda a raça humana, do qual Israel foi escolhido por ele como uma nação sacerdotal. O Eterno fez um pacto com Israel, que seria para que atendesse ao chamamento do Eterno, no sentido de ouvir e praticar a santa instrução, a santa Torá, de modo que pudesse ser repassado às outras nações. Então, quando ele coloca céus e terra como testemunhas, isso é magnífico. Por quê? Porque céus e terra ficarão até o momento em que serão refeitos. Se ele escolhe testemunhas humanas pela finitude da vida, por óbvio, isso teria efeito transitório. Mas ele escolhe céus e terra. Lá em Isaías 65, 17 diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Então, o Eterno cria novos céus e nova terra, para que depois do milênio já não haja mais testemunhas, ninguém mais para apontar acerca do pecado, acerca das transgressões de Israel, e é óbvio que agora nós, enxertados em Israel, nós como israelitas, integrantes deste povo, estamos aqui inseridos neste contexto. Então, nós temos contra nós céus e terra, de que nós um dia declaramos que iremos servir ao Eterno de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Aliás, nós falamos isso todos os dias na oração do Shema. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E fala que nós o adoraremos, o serviremos, obedeceremos, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Então nós temos céus e terra como testemunhas. E esses testemunhos só passarão após o julgamento, inclusive o nosso julgamento. Quando nós formos julgados, e aí ouviremos uma das duas frases descritas lá em Mateus 7, 21, ou vinde benditos de meu Pai, apossai-vos do reino, daquilo que vos está proposto aí desde a fundação do mundo, ou apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a anomia. Anomia, tido aí como iniquidade, é tudo que é contrário à instrução do Eterno, tudo aquilo que
não está de acordo com a instrução do Eterno é anomia. Não é? E por óbvio isso se traduz em desobediência, em afronta à vontade do Eterno, e não pensemos que nós vamos passar imunes a uma afronta deliberada. Agora, quando nós sabemos e não fazemos, aí nós temos um problema. Nós temos que corrigir imediatamente essa situação com o Eterno, confessarmos aí a nossa eventual resistência, a nossa eventual incapacidade, pedir perdão, e é óbvio que no processo de techuvá, de arrependimento, quando nos arrependemos, nós pedimos perdão e retificamos os nossos caminhos. Ou seja, eu não vou errar mais naquilo que eu estou errando. Essa é a regra. Não significando que nós não erraremos novamente. Mas o importante é isso, que nós tenhamos em mente que nós não podemos agendar o nosso pecado. Nós não podemos, por exemplo, nós temos aí uma festa aí na semana que vem, festa de tabernáculos, nós sabemos que já tem uma santa convocação, e eu já, de antemão, falo assim, não, eu não vou comparecer. Ou eu não vou atender. Então, ou seja, isso não tem cabimento para as pessoas que realmente fizeram techuvá, que têm um pacto com o Eterno. Estamos num processo muito sério. A coisa mais séria que todos nós podemos fazer aqui nesta terra em que estamos pisando, é o compromisso com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o Todo-Poderoso, com aquele que nos fez e nos prometeu resgatar. Então, esse resgate, por parte do Eterno, requer de nós uma anuência, uma aquiescência, requer de nós o nosso sim. Eu quero te servir, eu quero fazer o que é certo. E qual que é a dificuldade em fazer o que é certo? A dificuldade, queridos, é que o mundo inteiro jaz no maligno. Paulo diz lá em Romanos 7, 22, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, este faço. Por quê? Quando nós confiamos no nosso coração, nós agimos assim. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós agimos assim. E lá em Jeremias diz que o nosso coração é corrupto, extremamente enganoso. Então, por isso, nós não podemos confiar também no nosso coração, porque o nosso coração vai nos colocar em apuros. Por isso é que nós declaramos que só o Eterno é a nossa torre forte, Ele é a nossa fortaleza, nele está tudo que necessitamos está à nossa disposição por meio dele. E é lógico que agora, por meio de Yeshua, que nos possibilita esse contato com o Pai, nos reconcilia com o Pai e nos dá o exemplo, nos dá verdadeiro modelo de como sermos nessa terra, como agirmos nessa terra, de modo a que possamos agradar ao nosso Pai. Capítulo 32, verso 2: Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. No ano passado, nessa paraxá, eu até cantei esse corinho, porque é uma música que foi feita com base nesse cântico de Moisés. E interessante que a chuva aqui, gente, aqui nós temos doutrina como a chuva, a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Os estudiosos da Torá, eles apontam esses ciclos aqui de chuva, de orvalho, de chuvisco e de gotas como sendo, fazendo uma alusão à parábola do semeador, que uma parte cai num terreno assim, o outro num terreno assado e tal. Então, aquele que cai num terreno fértil é que recebe a Torá integralmente e com muita sede, com
com muita voracidade, com muita vontade. Né? Aquele que tem a vontade, é como aquela oração de Davi mesmo, né? De meditar na lei do Senhor, na lei do Eterno, de dia e de noite, de não largar essa lei para nada, de depender dele para todas as coisas. Então a chuva, neste caso, representa a amplitude da Torá, né? Que vem em proporções torrenciais para nós. Ô, gente, e quão precioso é para todos nós termos um ou vários, né? Eu tenho o privilégio de falar que eu e a minha esposa, lá na nossa casa, nosso filho, nós temos vários exemplares da Torá. Vários exemplares. Ou seja, este povo, para quem estava sendo dito aqui, esse cântico, né? Nós estudamos a paraxá passada que eles tinham um exemplar para cada tribo. Então, era lido para eles de período em período. Eles não tinham o contato que nós temos com essa palavra. E hoje nós temos todas as facilidades possíveis para servir a Deus, para não nos enganarmos, porque nós temos cada letra, cada palavra, né, para nos direcionar, e ainda assim nós somos negligentes. Nós somos negligentes. Então, o que eu quero pontuar aqui, queridos, é que o Eterno não poupou a esse povo com quem ele fez o pacto, e não nos poupará a nós, se nós formos iguais àqueles que não aderiram a esse pacto. Né? A palavra diz que do Eterno não se zomba, né? Ele não se permite escarnecer. A coisa é tão séria, né, que ele, aqui ao final nós veremos, ele não poupou sequer a punição de Moisés. E como eu já falei, numa visão humanista nossa, nós olhamos para esse texto e falamos assim: puxa vida, o Eterno foi muito duro com Moisés. Poderia ter dado uma chance para ele, né? Afinal de contas, serviu o Eterno por 40 anos. Então, assim, por causa disso ele não entrou na terra prometida. Mas nós veremos também o motivo pelo qual ele não entrou. Todos nós sabemos que foi por uma desobediência, mas tem um soa nisso que é extremamente interessante e que nós vamos falar dele daqui a pouco. Adeus. Pois não. Lendo esse texto e ouvindo a aqui, eu lembro de um pastor que eu tinha. Uma vez eu fiz uma pergunta lá: se um pastor ministrar essa palavra a vida inteira, no final da vida dele ele pecasse, ele perdia a salvação? Eu falei: é lógico, pecado faz separação. Então, mas a vida inteira, mas estou doido. Moisés é um bom exemplo, né? Então, a Bíblia fala que quem perseverar até o fim. Sim. Então, mas aí o corporativismo pastoral, né? Não, ele é pastor e. Sim. Sim. Mas só para ilustrar. Então, e é muito interessante isso, gente, que a punição de Moisés tem a ver exatamente pelo cargo que ele desempenhava, pela missão que ele desempenhava. E a palavra diz o quê? Aquele que almeja ser líder, excelente coisa almeja, só que será cobrado muito mais. Se nós formos fazer algo, nós não conseguiremos produzir a verdadeira justiça da terra. Então deixa que ele vai agir. Né? Então, gente, o interessante que eu achei do estudo dessa paraxá nesse ano é que enquanto a Torá, né, é comparada que a chuva, o orvalho é comparado a halahá, o comportamento, a forma como nos apresentamos, a prática do ensino. Ou seja, né, eu vi aqui uma confirmação daquilo que nós vimos falando e fazendo aqui o tempo todo, né, que nós temos que praticar a palavra. Então, esse orvalho, né, destile o meu dito como orvalho, isso é a prática, é colocarmos, é pegarmos esse conhecimento, esse precioso conhecimento e praticarmos, porque senão vai ficar só conhecimento, e nós sabemos que conhecimento por conhecimento não nos levará a lugar algum. Verso 3: porque apregoarei o nome de Adonai,
daremos grandeza ao nosso Elohim. Nós só conseguimos, gente, bendizer o nome do Eterno se aquilo que estamos falando é compatível com aquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, não adianta eu gritar Baruch Hashem, Baruch Shem Kevod, ou falar qualquer outra expressão em hebraico, mas nós temos uma vida incompatível. Não adianta eu orar para chamar todo em hebraico e não compreender essas maravilhosas promessas, sabedor de que se eu obedecer ali, eu colherei aquelas bênçãos, e se eu desobedecer, eu também colherei as consequências da desobediência. Então, é assim que nós glorificamos efetivamente o nome de Adonai. Não é falando o nome dele das mais variadas formas, não é também abstendo de falá-lo, não é aquele temor assim visto por todos, mas é algo de comprometimento, é algo de coração, é algo de respeito efetivo por aquilo que ele verdadeiramente representa. Aí sim, nós estaremos glorificando o nome dele, engrandecendo o nome dele. Adilson, eu vi uma frase hoje de Jonathan Edwards. Se o conhecimento bíblico que uma pessoa tem não muda a sua vida e tampouco serve para a igreja de Yeshua, mas apenas serve para se enfadar de discussões intermináveis, eis aí alguém que pensa e está vivo, mas está morto. Exatamente. Paulo fala isso em outras palavras, Ele fala que o conhecimento por si só, ele nos ensoberbece, o conhecimento nos deixa soberbos, no sentido de queremos de fato nos envolvermos em questões e mais questões, e muitas vezes, gente, outro dia eu ouvi alguém falando aqui assim, não, mas eu queria estudar tal e tal assunto. É um assunto relevante? Tem certa relevância, mas não é o foco do momento. Se nós pararmos de fazer o que estamos fazendo para estudar um determinado assunto, que não tem tanta importância assim na ordem de prioridades, isso pode nos afastar daquilo que o Eterno tem para nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque eu até estava falando com o Ricardo hoje, o nosso inimigo, ele é muito astuto. Ele vem ele usa de todos os meios para nos desviar do nosso caminho, e ele não usa coisas grosseiras, ilícitas grosseiras, porque senão nós detectaríamos muito fácil. Ele usa de coisas lícitas. Aqui, vamos estudar sobre os anjos caídos, um exemplo, só estou dando um exemplo, sobre os anjos caídos, entendeu? Aí nós paramos um processo de edificação, de santificação, para estudarmos sobre anjos caídos. Isso tem certa relevância? Tem certa relevância, mas não é tão importante quanto cuidarmos da nossa edificação. Então, isso muitas vezes vem para nos desviar do foco principal. E aí nós temos que ter todo o discernimento, clamar ao Eterno por discernimento, para que nós não caiamos nessas armadilhas. Às vezes coisas nos acontecem, quantos aí podem testemunhar certamente, de que não puderam vir ao encontro porque aconteceu isso ou aquilo. Então assim, sempre tem alguma coisa. Quando a gente marca, quando tem alguma solenidade do Eterno, quando tem um compromisso entre o povo de Deus, sempre acontece alguma coisa para tentar nos impedir, ou no mínimo para tentar nos atrapalhar, para que nós não tenhamos uma comunhão plena, 100%. Ou seja, se nós podemos aproveitar deste encontro 100%, o trabalho do inimigo é fazer com que saiamos aqui com 30%, 40%, talvez 50% do conteúdo. Ou seja, quanto se perdeu. Então nós temos que ficar muito atentos em relação a isso, para que nós saibamos discernir as situações, e foquemos naquilo que realmente interessa
para que o nome do Eterno seja efetivamente glorificado. Verso 6: recompensais assim a Adonai, povo, melhor, é uma interrogação, recompensais assim a Adonai, povo louco e ignorante. Olha aí. Ou seja, é assim que vocês me recompensam, diz Adonai. Eu dou para vocês todas as instruções e vocês agem dessa forma para comigo. É assim, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Né? Gente, a palavra diz que tudo o que está escrito para o nosso ensino está escrito, para o nosso proveito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Tudo que está escrito é para o nosso ensino. Então, isso é para quê? Para que quando nós formos consultar as Escrituras, nós tenhamos esperança. Quantas e quantas vezes que nós estamos estudando a palavra, lendo a palavra, essas instruções tão preciosas, né, e o Eterno nos enche de esperança. Talvez a gente está um pouco preocupado com determinada situação e nós recebemos alívio imediato por meio dessas santas instruções. Então, esse povo que estava ali tinha passado por experiências tremendas com o Eterno, né? O Eterno determina que seja registrado contra Israel um cântico, né? Naquele momento, inclusive registrando que o povo de Israel, que o nosso povo, né, pecaria contra ele, ou seja, no momento de acender todos os alertas, a mesma coisa eu disser assim, aqui tantos hoje pecarão contra o Eterno de forma muito veemente. É hora de acender os alertas, de ficarmos aí de prontidão, vestirmos toda a armadura de Deus para que não pequemos. Opa, falou que eu vou pecar, eu não vou pecar, eu vou vigiar, eu vou orar, eu vou vigiar. Para que isso não aconteça. Então, quando vinham essas profecias, a profecia era dada, mas a intenção do Eterno é que aquilo não acontecesse. Quando se cumpria, era para a extrema tristeza do nosso Deus. Por quê? Porque o povo não atentou para a palavra. Nós temos instruções, se nós não atentamos para as instruções, por óbvio, nós vamos escolher aquilo que nós fomos desatentos. Agora, interessante aqui desse verso que chamou muita atenção é que ao mesmo tempo que o Eterno registra, povo louco e ignorante, vem dizendo que Ele continua sendo o nosso Pai, que Ele nos adquiriu, que Ele nos fez e nos estabeleceu. Aí, gente, aquela coisa assim, nós que somos pais, pais e mães aqui, compreendem muito bem isso. Um filho, quando erra conosco, ele nos entristece muito, mas ele não deixa de ser filho. É claro que se ele for renitente, dependendo da conduta, se ele for errando, chega um momento que o pai já nem mais considera ele como um filho. É como se fosse uma deserdação. Mas a vontade do Eterno, no sentido de que corrijamos, que façamos techuvá, de que edifiquemos, é tanta, que Ele continua se colocando como Pai e nos chamando de filhos. Verso 12: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Então, gente, aqui é um princípio interessante aqui de respeito aos mais velhos, os nossos pais, as pessoas mais velhas, que sempre têm o que nos ensinar, pessoas que
testemunharam vários eventos aqui, e certamente pelo temor do Eterno, muito tem a acrescentar. Então, os filhos hoje, muitas vezes, não querem saber de conselhos dos pais. O conselho é: ouça os pais. Assim como nós pais temos a obrigação de incutir na mente dos nossos filhos toda a instrução do Eterno, uma vez fazendo isso, o filho tem a obrigação de corresponder, a obrigação aí de respeitar a autoridade paterna e também respeitar, obviamente, os mais velhos, as pessoas mais idosas, como pessoas que são um referencial na nossa vida. Verso 8: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo os números dos filhos de Israel. Aqui nós temos um registro de fronteiras, dentro da história de Israel, aquilo que o Eterno demarca como sendo parte da promessa àquele povo. Nós sabemos que tudo aquilo que ele prometeu, sabemos que hoje Israel não detém geograficamente todo o território, mas por ocasião da volta de Yeshua, tudo que o Eterno prometeu, desde Abraão, toda a terra será colocada à disposição do nosso povo. Verso 10, muito interessante esse verso 10. Achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Interessante, gente, que a menina dos olhos, na verdade em hebraico é Ishon. Ishon não é menina dos olhos, Ish é homem em hebraico. Essa partícula on, ela é um diminutivo de homem, é como se falássemos um homenzinho, significando, quando nós nos aproximamos muito de uma pessoa e olhamos nos olhos dela, nós nos vemos pequenininhos nos olhos, não é assim? Isso significa um relacionamento íntimo, um relacionamento de poucos, é o relacionamento que o Eterno espera de nós, um relacionamento tão íntimo que possa ser visto, que ele possa nos ver nos olhos, pequenininhos, de tão próximos que nós estamos dele. Então é nesse sentido que esse texto cuida, que ele nos guarda como alguém muito próximo, como, aí coloca como a menina dos olhos, outras traduções como a pupila dos olhos, mas na verdade o sentido literal aqui, literal e até mesmo profundo, é de um relacionamento intenso, um relacionamento íntimo com o Eterno. Protegido. Sim, protegido. O Salmo 17,8 fala sobre isso, Eugênio. Nessa proteção, guarda-me como a pupila dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Mas olha para você ver, é a mesma palavra. Quando ele está dizendo aqui para guardar, é porque está tão próximo que a pessoa está literalmente acobertada por ele, protegida por ele. Debaixo das asas? Debaixo das asas. É muito lindo, né? Profundo. Verso 13. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as colheitas do campo, chupar mel da rocha e azeite de dura pederneira. Aqui, gente, diz respeito a todo o cuidado do Eterno com o seu povo, no sentido de dar o melhor dessa terra, nos prometer o melhor dessa terra. A palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Veja, são dois verbos, não apenas um. Tem muita gente que pensa que é um só. A palavra diz que se eu quiser, eu vou comer o melhor dessa terra. Não. Diz: se quiserdes e me ouvirdes e obedecerdes. Exatamente. Com certeza. Tudo está ao nosso alcance. Tiago fala que os mandamentos do Eterno não são pesados. Muito
pelo contrário, muito pelo contrário. Né? Não são pesados. Verso 14: coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebestes o sangue das uvas, o mosto. Ou seja, apenas uma ênfase de tudo de bom que o Eterno nos proporciona, das inúmeras bênçãos que estão para nós e que ficam aguardando o nosso contato. Mais uma vez, quem é pai entende muito bem isso. Meu filho sempre brincava com isso, que eu falava assim: eu estou doido para te presentear, eu estou maluco para te presentear e você não pede. Ah, pai, eu queria isso e isso, por que você não pediu? Ah, mas você sabia. Peça, a palavra diz: pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis, bater e abrir-se-lhe-á. Então, peça. Peça. E o Eterno, gente, nos dá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Basta que façamos a nossa parte. Agora olha o verso 15, a questão da prosperidade. Mais uma vez eu faço questão de pontuar. A triste prosperidade. Gente, a prosperidade é uma bênção do Eterno quando a colocamos na perspectiva correta. Agora, é muita tolice confiar na prosperidade e abandonar o Eterno. É algo insano. Veja no verso 15: engordando-se Yeshurun é um dos nomes de Israel. Engordando-se Yeshurun, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, ficou obeso, e abandonou a Elohim, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Olha aí. Então, gente, como eu disse, a prosperidade é uma bênção. Agora, vamos manter o nosso foco no Eterno. A consequência da obediência é a prosperidade. Nós só somos verdadeiramente prósperos se nós estamos andando em consonância com a palavra do Eterno, porque senão é uma prosperidade aparente e ela rapidamente desaparece. Ela é enganosa, não é uma prosperidade real. E prosperidade, diga-se, não tem a ver exclusivamente com o aspecto material. Quando o Eterno nos dá uma prosperidade abarcando o aspecto material, é claro que nós também temos física, emocional, espiritualmente. É uma prosperidade ampla. Então, para sabermos se nós somos verdadeiramente prósperos, nós temos que avaliar todas as áreas da nossa vida, não apenas o aspecto material, porque nós temos e sabemos que tem muitos ímpios que são prósperos materialmente, mas que são extremamente pobres nos demais aspectos, emocional, espiritual, enfim. Então a verdadeira prosperidade, gente, ela nos dá alegria e desejo de agradar ao Eterno, de fazer a vontade do Eterno. Essa é a verdadeira prosperidade. E esse povo, uma vez que eles tiveram experiências muito relevantes com o Eterno, eles começaram a dar coisas. O que é isso? Rebelião. Ficaram rebeldes, já não queriam saber mais do Eterno. Desprezaram a rocha da salvação. Olha aí, desprezaram, não preciso mais de Deus. Agora eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas. Lê do engano. Olha o verso 20. Diz o Eterno: esconderei deles o rosto. É aquilo que o Geraldo pontuou agora, que está em Isaías 59:2.
o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Não há, gente, um relacionamento íntegro se tem pecado no meio. Né? Existe ali uma ruptura, corta, está cortado, está seccionado. Nós precisamos de retificar para religar, senão nós não conseguimos nos reconectar. É como se fosse aí numa linguagem atual aí, né? Se um cabo aí da internet se partisse, perde a conexão. Né? Então tem que restaurar isso aí para que volte essa conexão. Esconderei deles o rosto, verei qual é o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Aliás, lealdade é uma qualidade tão nobre e tão rara hoje em dia. Né? E eu não estou falando tão somente em lealdade ao nosso Deus, porque se perguntarmos, 99,9% vão responder que são leais a Deus. Né? Mas a qualidade de lealdade, ela tem a ver também com o próximo. Né? Sermos leais uns com os outros. Né? E uns com os outros, que eu digo, no corpo. No corpo. Estamos num corpo, nós temos que ser leais uns aos outros. Verso 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Elohim. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. A falsa prosperidade deles, né, que resultou em rebelião, fez com que eles fossem levados cativos. Fez com que outras nações que não eram povos de Deus, né, os colocassem como servos. Ou seja, o Eterno nos promete colocar como cabeças. Aqui eles foram colocados como caudas. Por quê? Porque desprezaram a rocha da salvação, desprezaram todo o conselho, toda a instrução do Eterno. Toda a instrução do Eterno. O verso 26 confirma, né? Confirma aí a dispersão. Logo após aí os dois cativeiros, Assírio e Babilônia, né? Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Então aqui, gente, está se referindo às 10 tribos de Israel, que foram dispersas e que se assimilaram às nações, né, e que hoje não são facilmente identificáveis. Ou seja, das 12 tribos que ali estavam, né, 10 se encontram aí assimiladas pelas nações por conta dessa desobediência. Verso 28. Porque o meu povo priva-se de conselhos, neles não há entendimento. Ou seja, como eu disse, todos nós temos a Torá, todos nós temos a instrução para consultarmos diuturnamente, para não darmos um passo sequer sem verificar qual é a vontade do Eterno para esse passo, né? E ainda assim nós ignoramos. Então nós nos privamos desses conselhos. O Eterno não nos priva, é nós que nos privamos. Nós não queremos saber. Não vou gastar tempo com leitura da Bíblia para quê? Vou ter tempo de oração para quê? Isso nos esfria, isso nos afasta desse relacionamento com Ele. Verso 35, aquilo que eu já disse: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino apressa em chegar. Então, isso aqui, gente, significa que nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós podemos nos defender, mas não podemos vingar. A vingança pertence a Adonai. Defender é uma coisa, vingar é outra coisa. Romanos 12, 19, 21 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz Adonai. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabemos, gente, que não é fácil. Não é fácil. Quando o mal é praticado contra nós, nós temos uma tendência a nos insurgirmos e, eventualmente, a querer vingança. Mas é hora de confiarmos mais uma vez no Eterno, né? E deixar que Ele haja por nós. No verso 41 ele fala aí, 40 e 41. Sobre a vingança, que é ele quem vai fazer. Verso que é o 41? 40. 35 também falou. Elevo a minha mão, Pode ler. elevo a mão ao céu e juro, tão certo que eu não vivo para sempre, se eu afiar a minha espada flamejante e exercer juízo com a minha mão, vingar-me-ei dos meus inimigos, retribuirei a quem me odeia. Embriagarei as minhas secas de sangue, do sangue dos mortos dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai as nações do seu povo, porque Adonai vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Isso aqui é uma profecia, gente, para o tempo do fim, tá? Está em Zacarias 14, Apocalipse 19, depois se vocês quiserem ver, o assunto é bem extenso. Zacarias 14, de 1 a 15 e Apocalipse capítulo 19, profecia do tempo do fim, para a época do milênio. Verso 47, porque esta palavra, olha aí, gente, olha que maravilha, esta palavra não é para vocês coisa vã, não desprezem essa palavra, ela não é vã, antes ao contrário, ela é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Ou seja, se quisermos ter vida longeva, vida longa, sigamos as instruções do Eterno. As instruções do Eterno não são vãs, não são palavras vãs. E na Bíblia fala que elas não são vazias. Exatamente. E o interessante, gente, que eu quero ressaltar nesse verso, dizendo que essa palavra não é para vocês coisas vãs, é de que na Torá, próprio Moisés, ele fala de Yeshua. Ele fala que viria um profeta semelhante a ele e que nós deveríamos ouvir. Não é? Então, aquele que dá ouvidos a Moisés, deveria também dar ouvidos a Yeshua. E aí nós nos compadecemos dos nossos irmãos ortodoxos, porque eles creem em Moisés, mas não creem em Yeshua, de quem falou Moisés. Queira o Eterno que eles sejam restaurados, e que passem a entender que Yeshua é o Mashiach. Verso 52, último verso. Pelo que verás a terra, o Eterno dando a sentença a Moisés. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Nós sabemos que Moisés, ele implorou para que o Eterno o permitisse entrar nessa terra, mas Adonai negou esse pedido. E o interessante que os estudiosos apontam, é que esse motivo não foi somente para ensinar a Moisés a gravidade do pecado de um líder, é para isso também, mas não foi apenas para mostrar a firmeza da decisão de Adonai em relação a isso.
no comentário aqui da Paraxá Emuná dos Santos, fala assim: o grande profeta Moisés, aquele que transmitiu a Torá ao mundo, né, que foi aí o intermediário entre Deus e o povo, porque o povo assim o quis, né, que fez grandes milagres e falou com o Eterno face a face, que alcançou um elevado nível de santidade, ainda assim, porque ele pecou, né, ele não tinha mérito suficiente para conduzir o povo à terra prometida. Provando o que, afinal de contas? Né? E aí, gente, nós sabemos que Josué e Yehoshua, ele prefigura Yeshua. Sabemos que o nome de Yeshua nada mais é do que o nome de Josué abreviado. Né? Então, quando o Eterno indica Josué para que conduzisse o povo, aquilo é uma prefiguração de Yeshua. E olha que interessante, no comentário, fala assim: daqui aprendemos que a obra de Moisés não foi completa. A Torá de Moisés não é suficiente para que o homem possa passar da morte para a vida, do deserto para Canaã. Olhem a profundidade disso. Olhem a profundidade disso. Nem Moisés pode entrar na terra por causa dos seus pecados. Somente Yeshua pode ser a porta para nos levar ao mundo vindouro. Através de Moisés, Adonai designou Josué como aquele que iria ser o líder para levar o povo a entrar no novo mundo. Portanto, aquele que ouve Moisés, segue Yeshua, terá entrada assegurada no mundo vindouro, como vemos em João 11:25. João 11:25, disse Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Yeshua é essa porta para entrarmos na terra prometida. E só quem passar por essa porta é que efetivamente dará ao mundo vindouro. Dará ao mundo vindouro. Queridos, vou ler mais alguns textos aqui, que eu fiz algumas anotações, só para enriquecer o estudo dessa paraxá. O nome da paraxá é Razino. Ouçam, prestem atenção, assimilem, guardem, obedeçam. Né? Nós que dizemos que somos povo de Deus, nós devemos ouvir a voz dele. Isaías 30:21, já vou ler direto. Teus próprios ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Gente, o que é isso? Teus próprios ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. O que é isso? O Espírito Santo. O Espírito do Santo. João 16:13, porém, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque de si mesmo não falará, mas falará tudo o que ouvir, e ele vos anunciará as coisas que virão. Então, gente, quando nós ouvimos uma voz, quando nós estamos prestes a fazer alguma besteira, a sairmos fora do caminho, e ouvirmos essa voz, os que são de Deus ouvem essa voz, este é o caminho, andai nele, ou seja, permaneçamos fiéis, é o Espírito do Santo nos conduzindo, nos guiando. É óbvio que qual é o padrão? O padrão sempre é a instrução, muito fácil. Tudo aquilo que está em consonância com a instrução é do Ruach HaKodesh. Você leu João? 16:13. Tudo aquilo que colidir com a Torá, com essa instrução, saia fora. É o que está falando no início, tipo 32. Né? Exatamente. Então, queridos, mais uma vez enfatiza a dependência que nós devemos ter. E mais uma vez, maior exemplo de zelo com a palavra
né? Assim, na Taná, nós vemos Davi, Salmo, primeiro, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Gente, vejam a dinâmica do pecado. Olha a dinâmica do pecado. Andar. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém, ele está andando. Não se detém, ele para. Não se detém no caminho dos pecadores. Deixa eu dar uma olhadinha nesses pecadores. Nem se assenta. Ele está andando, ele para, depois ele se assenta. Olha aí a dinâmica de uma ação progressiva. Ele é retardado por uma detença qualquer e depois ele relaxa, ele senta. Então, Davi está dizendo o quê? Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, está na instrução, na Torá de Adonai, e nesta lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois Adonai conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 119, 9. Como um jovem pode manter puro o seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a tua Torá, com a tua instrução. Provérbios 23, 23. Compre a verdade, nunca venda. Também a sabedoria, a disciplina e o entendimento. A palavra diz, gente, que isso vale muito mais do que o ouro refinado. A instrução de Adonai vale mais do que qualquer coisa neste mundo. Oséias 14, 9. Quem é sábio? Quem entende essas coisas? Quem é prudente? Que as compreenda. Pois os caminhos de Adonai são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles tropeçarão. Ou seja, a instrução do Eterno, gente, é dupla face. Por isso que fala que é espada de dois gumes. Os justos andam nessas instruções. O ímpio, ele tropeça nelas. Abra, por favor, em Jeremias. Esse texto eu quero que vocês acompanhem. Jeremias 7, 23. Jeremias capítulo 7, verso 23. Diz assim: mas esta foi a ordem que lhes dei. Olha aí, razino, obedeçam a minha voz, ouçam a minha voz, obedeçam a minha voz, e eu me tornarei o seu Elohim, e vocês se tornarão o meu povo. Andem sempre no caminho que eu lhes ordenar, para que tudo vá bem com vocês. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram atenção. Em vez disso, andaram conforme seus próprios planos, teimando em seguir seu mau coração. Olha aí, gente. Andaram para trás, não para frente, desde o dia em que os antepassados de vocês saíram da terra do Egito até hoje. Por isso eu enviava a vocês todos os meus servos, os profetas. Eu os enviava dia após dia, vez após vez, mas esse povo não quis me escutar, nem prestou atenção.
Em vez disso, eles foram obstinados e agiram pior do que os seus antepassados. Jeremias 7, 23, 28. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Novamente, Razino. Dai ouvidos à minha voz. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Noutra versão, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, queridos, Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Jeremias 2,13: pois o meu povo fez duas coisas más: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm a água. Aquilo que eu disse, gente, se somos servos do Altíssimo, nós devemos produzir os frutos dignos, né, desse caminho. 1 João 5, 18 e 19 diz: sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, mas aquele que nasceu de Deus vigia sobre ele, e o maligno não pode pôr as mãos nele. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio, nos deu entendimento para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro. Olha aí o papel do Mashiach. Yeshua veio, nos deu entendimento para obtermos conhecimento daquele que é verdadeiro. Yeshua diz lá em João 17,3: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, como o único Elohim verdadeiro. E a Yeshua quem enviaste. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro por meio do seu Filho Yeshua. Yeshua é a Torá viva. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo o Eterno outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado pelo Pai, pelo Eterno, olha aí, Yeshua foi nomeado pelo Eterno, Hebreus 5, verso 9 e 10, foi nomeado pelo Eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ouçam. Eu comecei dizendo, tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. O Eterno, quando ele advertiu o povo, prestes a entrar na terra, nós agora estamos prestes a entrar também na nova terra, no mundo vindouro. Ouçam, o Messias já veio, Yeshua já veio, ele agora nos apresenta o reino. Ouçam. Então ele é nomeado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Apocalipse 1, versos de 1 a 3. Revelação de quem, gente? Apocalipse é a revelação de quem? De Yeshua, claro. Revelação de Yeshua HaMashiach, que o Eterno lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Adonai e o testemunho de Yeshua HaMashiach, quanto a tudo o que viu. Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas,
pois o tempo está próximo. Ouçam, razino, ouçam. Falamos agora há pouco que Yeshua é a porta. Yeshua se declara como a porta. João 10, 1 a 13. Em verdade vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas não sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o verdadeiro pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Yeshua lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Yeshua, pois, lhes afirmou novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Yeshua é o pastor, ele é a porta. As ovelhas dele ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz. Ele diz lá em João 8,12: novamente Yeshua lhes dizia: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós estudamos aí alguns dias, cuidado, para que a luz que há em ti não sejam trevas, não é? Então, Yeshua é a luz do mundo, ele é a luz do mundo. Em João 12, 35, 36, ele diz novamente: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Yeshua disse essas coisas e retirando-se, ocultou-se dele. Pode repetir a referência, por favor? João 12, 35 e 36. Queridos, Hebreus 1, havendo o Eterno, outrora, falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, Yeshua HaMashiach. Ouçamos, prestemos bastante atenção. Está na nossa tela, né? Exatamente. Colossenses 2, 6 a 9. Como recebestes a Yeshua HaMashiach, assim também andai nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua vã filosofia e sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Mashiach. Porquanto nele, em Mashiach, habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. O que é isso, gente? Eu falava para o Evandro e para alguns outros mais cedo que o Eterno, aprova ao Eterno, né, delegar a autoridade a Yeshua. Né? Lá em João 1, quando diz que no princípio era o Verbo estava com o Eterno e o Verbo ele era divino, né? Ele, como Filho do Eterno, ele tem a natureza do Eterno. Não se trata de um Deus trino, nada disso. Ele próprio, quando confrontado pelo inimigo, lá no deserto, ele disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. A um só Deus e Pai. E, aliás, ele próprio diz para os seus discípulos: eis que vou para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Onde um Deus precisa de outro Deus? Não faz nenhum sentido. Então, o Eterno o capacitou de poderes plenos. É como eu, advogado, recebesse uma procuração com plenos poderes. Eu posso fazer tudo em nome do meu constituinte. E tem procurações assim. Tem uma procuração de plenos poderes. Eu vou fazer o que eu quiser. A procuração me dá todos os direitos. É isso que o Eterno fez com Yeshua. Deu plenos direitos. Toda a autoridade do Eterno estava em Yeshua para ele fazer a própria vontade. Ele próprio disse: eu não vim fazer a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Não é? E nós temos que compreender isso muito bem, ouvir, compreender muito bem, para que o plano do Eterno fique muito bem estabelecido na nossa mente, de modo a que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. Não é? O Eterno nos amou tanto, lá em Romanos 5, 8, 9, diz que esse amor é recomendado pelo Eterno a nós, por Yeshua ter morrido por nós enquanto éramos ainda pecadores. Assim, visto que agora fomos declarados justos pelo seu sangue, com muito mais certeza seremos salvos da ira por meio dele. Então, é aquilo que o Geraldo comentou há pouco, né? Se a pessoa já foi justificada, ela está justificada, então ela é declarada justa pelo sangue de Yeshua, pelo sacrifício dele. Agora, se eventualmente ocorrer um pecado, eventualmente, continua, a pessoa é salva da ira do Eterno por meio do próprio sacrifício. O que não pode é haver pecado deliberado, porque aí a palavra diz que se pecamos, se compreendendo essas coisas, nós ainda praticamos o pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Antes, horrível expectação do juízo. Eu pensei um texto aqui que eu reputo importante, Atos 9:31, que as pessoas que estavam se fazendo techuvá agora, de acordo com a Torá de Yeshua, formando ali uma congregação, diz que essa congregação tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor de Adonai e no conforto do Ruach HaKodesh. Crescia em número. Ou seja, uma congregação que era edificada e que caminhava no temor de Adonai e no conforto do Espírito do Santo. Com tudo isso, ela crescia em números. E a palavra diz que o próprio Eterno ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos.
Quando eu disse aqui, gente, do orvalho, da prática, é algo que nós temos enfatizado, né? A halahá judaica. Uma coisa é falar de halahá enquanto tradição. Nós não queremos tradição por tradição. Nós queremos algo que nos impacte no nosso modo de vida. Queremos alteração, queremos uma incorporação da palavra àquilo que estamos vivendo. Uma transformação genuína. João 8, 37 a 47, Yeshua diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Ele estava ali falando para os mestres da lei, que se diziam descendentes de Abraão. E aí ele diz: procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Agora prestem atenção, que palavras são essas? Vejam que interessante. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Yeshua: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ou seja, pessoas que falavam uma coisa e não praticavam aquilo que viviam. Ao ponto de Yeshua dizer: bom, se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. E o que a palavra diz de Abraão? O Eterno dá testemunho de Abraão, dizendo que ele andou em todas as ordenanças, estatutos e mandamentos, que ele recebeu capacitação para ele ordenar a casa dele, depois dele. Ou seja, não somente ele, a esposa, filhos, servos, e inúmeras outras pessoas. Por isso o Eterno fez com ele um pacto: em ti venivrehu todas as famílias da terra. Em você, Abraão, serão enxertadas todas as famílias da terra. Amém. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi do meu Pai. Olha as palavras de Yeshua. O que eu estou falando com vocês é aquilo que eu ouvi do meu Pai. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Yeshua: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Agora, olha o que Yeshua diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E aí ele arremata: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ou seja, aquele que não ouve a Yeshua não é de Deus. É isso que Yeshua está dizendo aqui. Ouçam, razino. Muito sério, muito sério. Quem está rejeitando Yeshua nesse movimento de resgate das raízes bíblicas da fé? Exatamente Está isso. rejeitando nada. Exatamente isso. Qualquer um que rejeita, minimiza o papel de Yeshua. Não é só rejeitar. É aquilo que eu falei. Nós desonramos a Deus, ao Pai, se os nossos atos não são compatíveis com aquilo que pregamos. Não é?
Se eu digo que creio no Messias, mas eu não dou para o Messias o verdadeiro lugar que o Pai deu para ele, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo omisso, negligente, e talvez até com outras intenções. Está se posicionando como uma pessoa que não é de Deus, né? Porque ele falou quem é de Deus ouve. Exatamente, porque ele seguiu rigorosamente as instruções do Pai. Então, gente, nós temos que tomar cuidado para não sermos vasos de desonra. 2 Timóteo 2, 20 e 26. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, entretanto, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, olha aí, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam a Adonai. Olha aí. É um público específico, um público destinado. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam a Adonai. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Essa questão do vaso, hoje, quando você me disse lá em casa que nós precisamos ser vasos de honra na casa de Deus, essa palavra é para todos, para quem ensina, para quem está no banco ouvindo. Com certeza. Eu fiquei pensando na seriedade, porque na casa de Deus há os dois tipos de vasos. A gente imagina que só tem vasos de honra, né? Mas os vasos de honra ficaram aqui também, batizados, andando aqui conosco, comunhão. Né? Quer dizer, eu tenho que cuidar para eu não ser um vaso de desonra. Né? E a palavra diz sobre o joio e o trigo, vão crescer juntos. Eu achei assim, hoje quando você falou aqui comigo na parte da manhã, eu fiquei o dia inteiro com esse negócio na minha cabeça, meu Deus, isso é muito sério. Que tipo de vaso que eu estou sendo na casa do Senhor? Eu estou achando que eu estou caminhando para a vida eterna e estou ali sendo vaso de desonra, não tem misericórdia da minha vida. Tem que ser uma coisa de cada um de nós. Verdade. Querido, já finalizando, tá? Temos que reconhecer essa nossa condição de dependentes do Pai, dependentes de Yeshua, né? Como aquele que nos libera esse acesso, tal como Davi, no nosso encontro de quarta-feira, né, em Yom Kippur, o Eugênio lembrou o Salmo 51 e eu faço questão de lê-lo aqui, exatamente como um estímulo à confissão. Né? Davi diz: mostra-me favor, ó Adonai, segundo o teu amor leal, segundo a tua grande misericórdia, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente do meu erro e purifica-me do meu pecado, pois eu tenho consciência das minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso aqui, gente, é logo após ele ter sido confrontado pelo profeta em relação ao pecado com Batseba. Né? Ele olhou para aquela mulher bonita, ele cobiçou aquela mulher, ele ficou com ela, ele mandou matar o marido dela e um monte de outras coisas que advieram resultantes dessa cobiça. Por causa do pecado. Pequei contra ti, acima de tudo contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Assim tu és justo quando falas, é certo no seu julgamento. Sei que sentes prazer quando há verdade no coração da pessoa. Ensina ao meu íntimo a verdadeira sabedoria. Purifica-me do meu pecado com sopo e eu ficarei puro. Lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir sons de exultação e alegria, para que se alegrem os ossos que esmagaste. Não olhes para os meus pecados, apaga todos os meus erros. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e põe dentro de mim um espírito reto, um espírito novo, firme. Não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Desperta dentro de mim a disposição de te obedecer. Vou ensinar aos transgressores, olha aí, vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, para que os pecadores voltem para ti. Aconselhamento, gente.
para que as pessoas façam techuvá. Livra-me da culpa de sangue, ó Pai. Ó Elohim da minha salvação, para que a minha língua declare alegremente a tua justiça. Ó Adonai, abre os meus lábios, para que a minha boca proclame o teu louvor, pois não queres um sacrifício, senão eu lhe daria. Não tens prazer em oferta queimada. Os verdadeiros sacrifícios que agradam ao Senhor são um espírito quebrantado, um coração puro. Ó Pai, não rejeitarás. Então, gente, é uma excelente oração, né, para que nós também possamos nos humilhar na presença de Adonai. Então eu disse aqui de negar ou omitir a Yeshua. Só vou ler mais 2 textos e encerro. João 12, 42. De qualquer modo, até mesmo muitos líderes dos judeus realmente depositaram a fé em Yeshua. Olha aí, aqueles que dizem que têm fé em Yeshua, mas por algum outro motivo, né, tem vergonha, tem algum outro sentimento que não provém do Pai. João 12, 42 e 43. De qualquer modo, até mesmo muitos líderes dos judeus realmente depositavam a fé em Yeshua, mas por causa dos fariseus, olha aí, por causa de homens, não declaravam isso publicamente para não serem expulsos da sinagoga, pois amava mais a glória dos homens que a glória de Deus. Olha aí. Eles estavam presos ao sistema. Exatamente. Religiosos, presos a um sistema. Importa agradar a homens do que a Deus. Exatamente o contrário do que a palavra diz. Né? E aí, prosseguindo aí, 44 e 50, Yeshua clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim. Olha aí, gente. Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Olha aí. Perdão. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, olha aí, razino, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Olha aí a representatividade de Yeshua. Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito tudo o que eu tenho que dizer e anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Algo novo. E Yeshua está usurpando o lugar do Pai aqui. Na minha tradução, você fala assim: portanto, digo simplesmente o que o Pai me mandou dizer. Amém. Que o Pai me mandou dizer. Exatamente. Exatamente. A minha fala assim, ó, porque estas não são minhas próprias ideias, pelo contrário, o Pai que me enviou me disse que eu deveria falar a vocês. Encerro, gente, mais uma vez com o texto de João, capítulo 15, versos 5 a 8, muito conhecido de todos. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem corta, gente? O Pai. O Pai. Todo que dá fruto, o Pai está atento. Olha aqui, gente. O Pai está atento com o que nós estamos fazendo com essa videira. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, se vocês não permanecerem em mim, eu não permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançarão no fogo e o queimarão. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Sem mim, disse Yeshua, nada podeis fazer. Razino, ouçam. Amém. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos capacite, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, que verdadeiramente possamos servi-lo, ouvindo as instruções dele, né, que possamos fazer jus ao título de filhos que Ele nos dá. Amém. Shabbat shalom a todos. Amém.